que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ok. Nós iremos falar sobre a ordem cronológica dos eventos escatológicos. Irmãos, talvez alguém tenha ouvido pela primeira vez a palavra escatologia, não sei. E alguém pode perguntar o que é a escatologia. A escatologia é uma disciplina, é uma doutrina da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela está dividida em várias doutrinas. Por exemplo, a doutrina de Deus, que é a teologia própria. A doutrina de Cristo, que é a cristologia. A doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia ou a paracletologia. A doutrina dos anjos, que é a angelologia. A doutrina dos arcanjos, que é a arcangelologia. A doutrina dos querubins, que é a querubinologia. A doutrina dos serafins, que é a serafinologia. A doutrina dos anciãos, que é a ancianologia. Mas que eu acertei. Pois bem, a doutrina de Satanás, que é a satanalogia. A doutrina dos demônios, que é a demonologia. A doutrina do homem, que é a antropologia. A doutrina do pecado, que é a antropologia. A doutrina da salvação, que é a soteriologia. A doutrina da igreja, que é a eclesiologia. A doutrina da morte, que é tanatologia. A doutrina dos céus, que é a oronologia. A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Ok? E é esta doutrina e outras doutrinas da teologia sistemática. Eu citei aqui só algumas das muitas doutrinas que fazem parte da teologia sistemática. Pois bem, a escatologia é a doutrina das últimas coisas. É a doutrina das últimas coisas. Ok. As últimas coisas fazem parte de um gênero literário da Bíblia, que é o gênero profético, e também do gênero apocalíptico. Ok. Juntando os dois gêneros literários da Bíblia, a Bíblia é formada por vários gêneros literários. Nós temos, por exemplo, o gênero narrativo ou o gênero histórico. Nós temos o gênero legal ou o gênero legislativo. Nós temos o gênero poético, que compreende as poesias bíblicas. Nós temos o gênero salmódico, que
muito elevada, como por exemplo o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. Nós temos o gênero doutrinário, que compreende aqueles textos éticos e morais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E nós temos o gênero profético e o gênero apocalíptico. Entendido? Quase aprendendo, né? Ok. Pois bem, tem gente que às vezes, até ensinador, até grandes pregadores, dizem que não gostam de escatologia, porque é uma coisa difícil. Um diz uma coisa, outros dizem outras coisas, e assim sucessivamente. Mas não gostar da escatologia, como é que eu disse? Não gostar da escatologia é não gostar de aproximadamente 30% do texto bíblico, porque só as profecias no seu gênero, compreende 27% do conteúdo da Bíblia. Aí tem mais o gênero apocalíptico, que compreende quase 5%. Então, resumindo no mínimo, nós vamos ter 30% de conteúdo do gênero profético e apocalíptico. Alguém pode perguntar, mas o que é o gênero profético? Não é o mesmo que apocalíptico? Não. Se parecem, mas são diferentes. Esses dois gêneros estão intrinsecamente relacionados, estão ligados. Um auxilia o outro. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Outra vez, quem está me escutando, diga amém. Amém. Ok. Eu vou dar um exemplo. Desses dois gêneros. Eu gostaria que vocês, se pudessem acompanhar o texto de Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 28. Não está aí, é na Bíblia. Mateus 16 e 28. Por gentileza, rapidinho, porque nós não podemos perder tempo. Ok. Depois, uma outra pessoa vai ler Mateus 17, primeiro até o versículo de número 9. Quem pode ler, por gentileza? Mateus 16 e 28. Ok, 1, 2, 3 já, leia. Ó Jesus dizendo, quando reunido estava com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos, o que foi que ele disse? Tem alguns os que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Escutem. Jesus disse para os seus discípulos, alguns dos que estão aqui não passarão pela morte antes que veja o Filho do Homem vindo no seu reino. Isso é uma palavra profética, uma promessa de Jesus.
Sim ou não? Há no tempo de fazer um curso, o seminário de escatologia mesmo. Olha, Jesus ainda não veio no seu reino. A segunda pergunta dentro desse versículo, já é a terceira, aliás. Os discípulos de Jesus todos já morreram, sim ou não? Sim. A outra pergunta. Então o texto, então a promessa de Jesus não se cumpriu. Ele não disse que alguns dos seus discípulos não morreriam antes de vê-lo no seu reino? Ele prometeu, sim ou não? Mas ele ainda não veio no seu reino. E os seus discípulos todos já morreram. Então, a promessa não se cumpriu? Ou Jesus falha em suas palavras? Vamos descartar essa possibilidade. Ele disse assim: passam céus e passam a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora pega a mão, não olhe muito para o pastor Aragão. Pega a mão do seu companheiro e diga assim: preste bem atenção. Para o seu companheiro, se eu não estiver incomodando, evidentemente. Eu não vim para cá para incomodar a ninguém. Eu quero ajudar. Se eu perceber que eu estou sendo chato, antipático, eu vou vazar. Eu vou embora, porque eu não ando para incomodar a ninguém. Não é a minha pretensão. Ok. Então, é exatamente isso, pastor Aragão. Aleluia. Que precisamos aprender. O que foi que eu disse? Estudar o gênero profético e tem assim o gênero de Apocalipse. Então, o versículo 16 de Mateus, de 28 de Mateus 16, compreende o gênero profético. Jesus profetizou, Jesus vaticinou, Jesus anunciou que alguns dos seus discípulos não morreriam antes de vê-lo no seu reino, antes de terem uma contemplação, antes de terem uma visibilidade, uma visão, uma contemplação, um descortinar, um revelar, um apocalipse do seu reino. Isso Jesus disse um dia, foi a profecia. Pegue a mão do seu companheiro ou companheiro e diga assim: preste bem atenção. A profecia, não, falaram fraco. A profecia anuncia sem ver. A profecia anuncia sem uma contemplação.
Vocês já ouviram a expressão juntas? Samuel, profeta e vidente. Por que ele é profeta? Porque ele anunciou o que estava por vir, por exemplo. E vidente, porque ele não apenas anunciava, mas ele, dali para lá, ele tinha o quê? Uma contemplação, ele via. Então Jesus, no versículo 28 de Mateus 16, Jesus anuncia algo que ele mesmo disse que os discípulos iam ter o quê? Uma contemplação. Iam ver ele no seu reino. Aí eu disse que ele ainda não reinou. E que todos os discípulos já morreram. E questionei se cumpriu ou não se cumpriu. E comigo, se cumpriu. Vamos para o versículo 1 de Mateus, capítulo 17. 1, 2, 3, já quem pode ler? 6 dias depois. Desculpa, 6 dias depois. Depois de quê? Que ele anunciou. Leia agora, pastor Suave. 6 dias depois, 6 dias depois, tomou Jesus consigo escute, tomou Jesus consigo quantas pessoas? Pedro, Tiago, lá na promessa ele disse que eram alguns. Ele não disse quem era. E nem quantos eram. Aqui a gente já está sabendo quantos e quem foram. Certo? Convidou a quem? Dessa vez não no barquinho, né? Ok. Convidou a Pedro, Tiago e a João. Continua a leitura, por gentileza. E os conduziu em particular ao alto monte. Transfigurou-se diante deles. E lá ele transfigurou-se diante deles. Ele sai do estado natural para o estado sobrenatural. E o seu rosto foi envolto pela cavante, pela glória. resplandeceu como o sol. Aleluia. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ok. E eis que lhes E apareceu. quando ele estava nesse estado de transfiguração, que eu diria não uma transfiguração literal, daqui a pouco eu vou explicar, vai, aparece quem? No mesmo estado. Moisés também aparece, falando com ele. E logo em seguida aparece também quem? Elias. Vai, continua a leitura. E Pedro, tomando a palavra, E Pedro, que era apressado, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, Senhor, como
sua palavra. Aleluia. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Eles ficaram atônitos, porque quando a glória de Deus se manifesta, algo espetacular acontece. E aproximando-se Jesus, Aí Jesus se aproxima deles, tocou-lhes e disse: ok, Levantai-vos, levantai-vos, e vocês deixem de ser medrosos, se acostumem com o que presta. A glória. Erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Meu céu. Versículo 9. Vejam que não foi literal. O versículo 9 vai Descendo eles, explicar isso, confirmar isso. e descendo eles, E descendo eles do monte, Jesus ordenou aos seus discípulos, aos três, dizendo: a ninguém conteis a ninguém conteis o quê? a visão. Pega a mão do seu companheiro e diga assim: então foi uma visão. Até que o Filho do Homem seja. Você só pode contar essa visão, essa contemplação, esse apocalipse, esse descortinar, esse revelar, só depois que eu ressuscitar dentre os mortos. Ok? Vejam só. Jesus promete mostrar o seu reino e ele mesmo no seu reino. A quem? Alguns. Antes que estes morressem, e 6 dias depois, Mateus diz 6 dias. Os outros evangelistas vão dizer cerca de 8 dias. Há alguma contradição nisso? Não, porque os outros não. Digo, porque Mateus diz 6 dias, porque Mateus não considerou o dia em que Jesus falou, nem o dia em que se cumpriu. E os outros levaram em conta o dia em que Jesus falou e o dia em que se cumpriu. Por isso Mateus diz 6, porque não considerou. E os outros dizem 8, porque consideraram os 2 dias. O dia que Jesus falou e o dia que se cumpriu. Sim. Lucas 9:28. E aconteceu o quê? Quase 8 dias. Quase 8 dias. Porque ele considera o dia em que Jesus falou e o dia em que se cumpriu. Ok. Então vejam que Jesus está dando assim uma linguagem bastante musical, uma palhinha, não é? Para Pedro, Tiago e João, do que vai ser o quê? O seu reino. Aí Jesus aparece. Como ele vai estar aonde? No milênio, quando ele estiver reinando. Aí aparece quem? Moisés, semelhante a Cristo. O que Moisés representa ali nessa visão? Moisés representa todos os crentes que morreram e que hão de ressuscitar e que estarão aonde? No milênio, no reino de Cristo. E Elias representa todos os crentes que não passarão pela morte, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 e 51 e 52, dizendo que nem todos morreremos, mas seremos o quê? Transformados. Só quem pode
glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então, o gênero profético anuncia e o gênero apocalíptico mostra, desnuda, descortina e apresenta a profecia, quer no passado, quer no presente, quer no futuro. Diga comigo, 1, 2, 3 já, com imagens. Entendi? Ok. Então, é interessante a gente estudar o texto profético, mas ver também o texto apocalíptico. Muito bem. Eu vou, durante o seminário, dar muitos exemplos acerca desses dois gêneros. O gênero profético e o gênero apocalíptico. Ok. É interessante também salientar, nesse primeiro momento, que o estudo escatológico, o estudo profético, o estudo apocalíptico, ele tem assim uma ordem. Nem sempre o texto, nem sempre todos os textos, melhor dizendo, estão na ordem cronológica. Mas a gente encontra alguns textos que nos apresentam uma cronologia da escatologia bíblica, bem como dos estudos apocalípticos. O primeiro texto que lemos, Mateus não, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 23, diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja que ele elenca uma cronologia da escatologia neotestamentária. O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 19, também mostra uma cronologia do tempo, tanto do Kairos quanto do Cronos. Apocalipse 1, versículo 19, escreve, diga comigo, escreve as coisas que tem visto, as que são, e aquelas que hão de acontecer. Veja que o Apocalipse, ele está dentro dos 3 tempos do verbo: passado, presente e futuro. Eu não estou pensando dele. Pode deixar. Aleluia. Passado, não deu ouvido. Glória a Deus. Passado, presente e futuro. Olha para mim, escreve, diga para mim, escreve. As coisas que tem visto, que tens visto. O que é isso? O passado. As que são. Compreende o que? O presente. E aquelas que hão de acontecer. Compreende o que?
Futuro. Preste bem atenção. Vamos bem devagarzinho. Porque isso não é pregação. Se alegra, mas depois não fica na vida. Só alegria. Mas conhecimentos não. Ok. O livro de Apocalipse, dentro da nossa escola teológica, do nosso sistema teológico, da nossa matriz teológica, o livro de Apocalipse é um livro que é futuro, futurista. Nós defendemos a matriz, o sistema, a escola teológica do livro de Apocalipse, que é futurista, ou futurista, a escola futurista. Embora tenha a história passada e história do presente, que compreende o presente. Mas o que mais predomina é o futuro. Por isso ele é um livro que é futurista. Ok. Eu nem diria um livro escatológico. Alguma coisa é escatológica. É escatológica. A outra vai além da escatologia. Pega a mão do seu irmão e diga: aprenda. Que escatologia é a doutrina de quê? Das últimas coisas. Então tem fim. A escatologia, ela terá o seu encerramento, a sua conclusão, dentro do tempo histórico. Mas há muitos assuntos do Apocalipse, do gênero apocalíptico, que vai além da realidade da história humana. A história humana vai do Gênesis até o juízo final. Mas depois do juízo final terá início o perfeito estado eterno. Quem é que pode explicar? Ok. É interessante entendemos isso dentro dessa dicotomia do gênero que é profético e do gênero apocalíptico. Então eu gostaria de fazer assim também um resumo bem rápido acerca do livro de Apocalipse. Tá certo? O livro de Apocalipse está dividido nas seguintes partes. Número 1, capítulo 1. Digo, capítulo 1. Trata da revelação. Trata da revelação de Jesus. Que revelação é essa? O próprio capítulo começa dizendo: revelação de quem? De Jesus Cristo. Olhem para mim. Mas Jesus não foi revelado, não é o verbo encarnado. Ele não já era revelado. Mas o capítulo 1 trata desse assunto. Trata da revelação dele, como ele está no céu, a partir de sua ascensão. Olhem para mim. Jesus morreu, sim ou não? Ao terceiro dia ressuscitou, sim ou não? Sim. E no dia em que ele ressuscitou, na manhã
ressurreição, ele foi aos céus. Vocês sabiam disso? Quando Maria Madalena reconheceu ele lá no jardim do Getsemane, ele disse: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas ide dizer aos meus discípulos que eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Naquela manhã faustosa, Jesus ascende aos céus. Glória a Deus. Para se cumprir o que estava acerca dele profetizado no Salmo 24, versículos 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na guerra, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Só quem pode levantar as mãos e glorificar o Rei. Aleluia. Alguém disse que isso refere-se quando a arca entrou em Jerusalém. Pode ter esse sentido histórico, cujo significado tem tudo a ver com quem? Com quem? Com Jesus entrando na glória celestial. Se você ver o Salmo 22, olha para mim, trata de um cântico de Davi, e se a gente olhar, era só ele que está incluído no sofrimento. Mas o Salmo 22 estava apontando para quem? Para Jesus. Quase todas as palavras proferidas na cruz estão no Salmo 22. Só para vocês terem um exemplo do que eu estou falando. Ok? No final do dia, Jesus chega e entra na casa onde os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, como diz a Bíblia. E Jesus chega e disse: Paz seja convosco. E a partir daí, Jesus disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. E aí ele fica com os seus discípulos e com a sua igreja quantos dias? De acordo com Atos 1 e 3, ele fica durante o espaço de quantos dias? 40 dias. E aí é que ele ascende aos céus, lá no monte a partir do monte das Oliveiras. E agora o livro de Apocalipse vai mostrar como ele está. Revelação de Jesus Cristo. Eu queria mostrar como ele está lá no céu. Vocês querem ver? Glória. Apocalipse 1, versículo 12. Deixa eu ver se é. Vai ver como ele está lá no céu. Quem pode ler? Quem pode ler? Virei para ver quem falava comigo. E olhei, virei para ver quem falava comigo. E 7 caçais de ouro. Isso. No meio dos 7 caçais, Um semelhante. Escute, olha a revelação de Jesus Cristo, tá? Vê como ele está lá no céu. Eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele não perdeu, não abandonou o corpo que ele se encarnou. Então isso que é o objetivo do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Mostrar como ele está onde? No céu. Segundo. vestido até Oh,
desconhecido da epístola aos Hebreus descrever o que está escrito no capítulo 7, quando entra no capítulo 8, versículo 1, ele diz: assuma. O resumo do que eu falei anteriormente é que nós temos o sumo sacerdote à destra da majestade. Levanta a mão e glorifica a Deus. Então João está contemplando Jesus como ele está onde? No céu, mostrando a sua missão, o quê? Ou o seu ofício, o quê? Sacerdotal. Em Apocalipse, olha para mim, um assunto puxa o outro. Em Apocalipse 1 e 8 escrito está: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é sacerdote, que era profeta, e que há de vir o Todo-Poderoso Rei. Glória a Deus. Quem pode abrir a boca e dizer glória a Deus? Então, o Apocalipse 1 está mostrando como Jesus está no céu, vestido com uma veste comprida e o quê? Com o cinto de ouro, o cinto do sacerdote. Vai. E a sua cabeça. Olha aqui. E a sua cabeça está descrevendo como Jesus está no céu. Sua cabeça e cabelos brancos. Diga comigo, mostrando, revelando a maturidade de Jesus e a eternidade de Jesus. Diga comigo, Maomé é de ontem, Buda é de ontem, Allan Kardec é de ontem, todos os fundadores de religiões e de seitas são de ontem, todos os filósofos são de ontem, todos os imperadores são de ontem, mas ele é eterno. Levante a sua mão e glorifique o nome dele. Vai. Seus olhos como chama, para mostrar que ele é onisciente e que ele conhece todas as coisas. Vai lá, está mostrando que é ele, revelando como é que ele está no céu. Continua. Seus pés semelhante ao latão reluzente que não enferruja. Olhe para mim, por gentileza. Digam comigo, por gentileza. Digam comigo, por gentileza. O cupim destrói a madeira, a ferrugem destrói o ferro, a traça destrói a roupa, o uso do ouro desgasta o ouro. Mas o Jesus da Bíblia é imutável, nele não há mudanças e nem sombra de variação. Seus pés, como latão reluzente, levantem as vossas mãos e glorifiquem Deus. Oh, glória a Deus. Continue, pastor. A sua voz como voz de muitas águas. Eu estive lá em Foz do Iguaçu, já por várias vezes, e fui lá nas cataratas e fiz um vídeo pequeno, lá onde chama a garganta do diabo. Eu disse, aqui não tem nada a ver com a garganta do diabo. Aqui tem tudo a ver com a garganta de Jesus. A sua voz é como a voz de muitas águas. Isso mostra
nações, e havia ali os líderes religiosos dessas nações. Cada sacerdote de cada nação daquela conduzia uma bacia com água no último dia da festa. E ele se levantou de pé e disse: quem tem sede? Foi isso que ele disse? Desculpe-me aí. É esse mesmo lá do Evangelho. E o último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus Cristo em pé e disse: quem? É esse texto, né? É esse texto. Uma direta para aqueles representantes que estavam com as bacias de água e que não resolviam o problema daquele povo que estava naquela festa. Então a sua voz como voz de muitas águas. Irmãos, eu sei uns 2.500 versículos, mas a Bíblia tem 31.000. E às vezes a gente não está. Eu não estou com papel nenhum, olhando para papel nenhum aqui, a gente olha que o CD, o disco engata, viu? Ok, desculpe aí quem estiver me assistindo lá fora e os daqui também. Deus abençoe a todos no eterno, sagrado e glorioso nome de Jesus. Cadê aí? Como é que ele está lá no céu? 16. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, mostrando que quem manda em pastor é ele. E pastor só presta se tiver na mão dele. Glória a Deus. Glória a Deus, quem pode dizer amém? E ele passeava entre os candeeiros, mostrando que ele está sempre no meio da sua igreja. Glória a Deus. Então, o capítulo 1 do Apocalipse é para revelar como Jesus está onde? No céu. E comigo, capítulo 2 e 3. Então, capítulo 2 e 3. Compreendem a igreja no passado e no presente. Capítulo 4 trata da igreja arrebatada. Capítulo 5 trata da igreja glorificada. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No capítulo 1 até o capítulo de número 10, trata da igreja, trata do período da grande tribulação. Capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21, trata da segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando ele vier em sua glória. Capítulo 20 trata do milênio e do juízo final. E o capítulo 21 e o capítulo 22 tratam do perfeito estado eterno. Esse é o resumo do livro de Apocalipse. Tá certo? Pois bem. Então, o que predomina no livro do Apocalipse é exatamente o futuro. Tá certo? Pois bem. Dito isso, eu agora vou entrar para o primeiro ponto do nosso seminário. Mas pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta só nessa palavra preliminar que eu apresentei aqui? Por favor, agora aí, sobre as divisões do Apocalipse. Sim. O capítulo 2 e 3 refere-se à igreja do passado. E no presente? Eu defendo essa posição, que cada igreja das 7 apresentadas ali representa um período da história positiva e negativa da igreja. Éfeso, por exemplo, o
assim cada uma representa a igreja, o período da igreja cristã na história humana. Ok? Um outro exemplo é a igreja de Filadélfia, que representa a igreja missionária, a igreja que vai ser arrebatada. A de Filadélfia representa a igreja mista, ecumênica, que se apresentará após o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa escola. Quem lê outros teólogos por aí segue as orientações deles. Um dia desses eu vi um jovem pastor pregando sobre a igreja de Laodiceia, dizendo que a igreja de Laodiceia é a representação da igreja atual, e não pode ser. A de Sardes, que é a última que antecede Filadélfia, é Sardes. Essa representa a igreja atual, aquela que tem nome de que vive e está morta, mas graças a Deus que ela é sucedida na ordem dos eventos pela igreja de Filadélfia. É o que nós esperamos que isso aconteça com a nossa geração, se não com a próxima geração. Ok? Mas não vou entrar nesse assunto, senão vou demorar muito. Só as 7 igrejas já é um seminário para mais de uma semana. Tá certo? E é interessante salientar que tem tudo a ver com isso, porque a Ásia Menor, no tempo de João, na Ásia Menor, no tempo de João, tinha mais de 60 igrejas. E Jesus achou por bem tratar só com 7. Se você analisar o nome de cada um, tem tudo a ver com a realidade dos períodos históricos da igreja cristã. Ok? No próximo ano, me convidem. Com o querer de Deus, nós viremos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem. Então agora, nós vamos falar sobre a primeira parte, que é a primeira ressurreição. Para a gente falar exatamente sobre o tema deste seminário, que é a cronologia de quê? Dos eventos escatológicos. Quem pode ler, por gentileza? Deixa eu ser curioso. Quem pode ler para mim? 1, 2, 3, já? Não, a primeira ressurreição. No original do Novo Testamento, encontramos duas palavras que podem nos esclarecer a respeito do que vem a ser a ressurreição: Nistemi e Egeu. Ambas significam voltar à vida ou levantar-se. Ok. Estudando o Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra ressurreição. E essa palavra ressurreição, ela pode vir de 2 termos gregos: Egeu e Anistemi. Todos os 2 vocábulos, todas as 2 palavras, tratam de voltar a viver, de levantar-se, de erguer-se. Mas a expressão anistemi, ela tem um sentido diferente de Egeu.
Mas aqui estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, digam comigo, 1, 2, 3. Jesus não foi o primeiro a morrer e nem o primeiro a ressuscitar. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Não porque tenha sido ele o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar, mas pelo fato dele ter sido o primeiro a morrer e a ressuscitar para nunca mais morrer. E eu diria que esses são os dois significados da palavra ressurreição. O significado é etimológico. Tá, mas ressurreição, diga comigo, mas é a primeira ressurreição. Não significa apenas um fato, um acontecimento, mas vários acontecimentos. Exatamente um período longo na história, olha para mim, na história da igreja. Pega a mão do seu companheiro e diga preta, por favor. Mas por que uns obedecem e os outros não obedecem? Se fosse um pistoleiro que entrasse aqui, se mandasse botar a mão para cima, todo mundo botava. Não é, velho? Não é, velho? Mas não vai acontecer isso aqui, em nome de Jesus. Não sei se vocês entenderam. Tá, o que é a primeira ressurreição? Diga comigo. A primeira ressurreição é um período longo na história da igreja. Já está com 1925 anos, mais ou menos, que Jesus ressuscitou. Porque ele morreu no ano 35, 34, 35, por aí. Então não faz ainda 2000 anos que ele ressuscitou. Já faz mais de 2000 anos que ele nasceu. Vejo pregadores dizendo por aí, Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos. Não foi isso. Já passou de 2000 anos que ele nasceu. Mas que ele morreu, ressuscitou ainda não fez 2000 anos. Ok. Então a primeira ressurreição está com quase 2000 anos. E notem bem, prestem atenção, que quando a Bíblia trata da primeira ressurreição, quem está me escutando? Não está tratando de apenas um acontecimento. Vamos para Apocalipse. Só olhe que eu vou citar do jeito que versículo, capítulo 20, versículo de número 6. Diga comigo. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha para mim, por gentileza. Digam juntamente comigo, ó Pai.
primeira ressurreição tem início com Jesus. Outra vez, a primeira ressurreição tem início com Jesus. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo. Na sua vida. Então a primeira ressurreição começou com quem? Com Jesus. E ela só vai terminar, diga comigo, e a primeira ressurreição, que começou com Jesus, só irá terminar. Está caminhando quase para 2000, que ela e só vai terminar, digo, só vai terminar com o julgamento das nações para o início do milênio. Digo, enquanto o milênio não começar, a primeira ressurreição não terá fim. Lá no julgamento das nações, vou falar amanhã, se Deus permitir. Jesus vai dizer para as nações amigas de Israel: esta expressão, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação. Você sabia que essa palavra não será para a igreja? Você sabia? Não sabia. Essa palavra não será para a igreja. Essa palavra será proferida para as nações amigas de Israel. O contexto imediato diz: porque estive fome, me deste comer, estava noite, vocês me vestiram, eu estava doente, vocês me visitaram, e tal, e tal, e tal. E era uma referência de apoio ao povo judeu. Por isso esse pessoal é chamado de ovelhas. E receberá esta palavra: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Muitos pregadores, até famosos, aliás, a maior parte dos famosos não sabem pregar. São famosos, mas não sabem. Corretamente não. Aí pregam assim: Jesus vai dizer para você, meu amigo, vinde bendito. Nunca. Jesus vai dizer para as nações amigas de Israel. Pega o nosso companheiro. Para nós que aceitamos a Jesus, vai ser uma palavra mais bonita. Muito bem. Sendo bom e fiel. Postes fiel no povo, muito te colocarei. Entra no gozo do nosso Senhor. Levanta a sua mão e glória a Deus. Quantos podem ser amém? Amém. Então Jesus, com Jesus inicia, melhor, com a ressurreição de Jesus, inicia a primeira ressurreição. Tudo que Jesus falou acerca dele, tudo que os profetas falaram acerca dele, as profecias acerca do nascimento, morte e
e ressurreição e ascensão já se cumpriram. Aleluia. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve à igreja em Corinto dizendo: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 3 a seguir. Quem pode ler? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 5. Porque, na verdade, versículo 5, capítulo 1, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Leu 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Leu 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, Leu 8. mas recebereis. Leia o 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado a olha aí. Ele estava falando, e quando ele estava falando, terminou de falar, o que está escrito no versículo 8, algo fenomenal acontece. Seus pés se despreendem, se soltam do solo terráqueo. A força de gravidade não o impediu que ele subisse. Continua lendo. levado às alturas. Ok. Uma nuvem. Quando ele chega na altura das nuvens, vai. Ocultando aos seus olhos. Uma nuvem ocultou ele e os seus discípulos. E aí os seres celestiais disseram o quê? E estando com os olhos fitos no céu, Sim. enquanto ele subia, Sim. eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, Ok. Dois seres celestiais, dois anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? só um minutinho, varões galileus. Ali tinha cerca de 500 irmãos, e a maioria dos irmãos que estavam no Monte das Oliveiras, a maioria dos 500 crentes que estavam no Monte das Oliveiras, era da região da Galileia. E por esse fato, ele nem podia estar todo dia em Jerusalém, como tem os pregadores por aí que dizem que cerca de 380 se desviaram, só ficaram no Senado, quanto? 120. Mas não está certo. E no dia de Pentecostes só tinha 120. 120 estiveram no dia da escolha de Matias. No dia de Pentecostes não tem número que se registre que tinha ali. É outro erro. Você está entendendo o que eu estou falando? Aparece cerca de quase 3.000 almas que correram para assistir quem estava ali, cheio do poder de Deus. Mas não diz quantos eram. Os 120 não
sábado, no dia em que escolheram Matias. E outra coisa, é que eles não passaram 10 dias direto no Senado. Eles estiveram em 3 lugares. No templo, Lucas 24, 49, 50, 51, 52, 53. Diz que diariamente eles estavam onde? No templo. Eles estavam no Senado durante os 10 dias, mas estavam no templo e estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos também. Tá bom. Aí muitos dizem que no dia de Pentecostes só tinha 120, 350, 380, haviam se desviado. Que besteira! Esse pessoal estava era crente, achando que Jesus ia voltar na outra semana. Como é que eles iam se desviar? Irmãos, errais é não conhecer as Escrituras. Eles não estavam lá porque eles não podiam. Eles eram da região de onde, irmão? A maior parte era da Galileia, pelo amor de Deus. É tão tal que os seres celestiais disseram: varões galileus. O fato, a ascensão de Jesus aconteceu na região de onde, meus irmãos? Da Judéia. E a Galileia estava distante. Nazaré, na Galileia, estava mais de 120 quilômetros de Jerusalém. Esses irmãos estavam indo embora. Eu não podia ficar. Tá, mas eu estou mostrando aqui esse texto. Eu nem vou estar falando isso, mas eu estou abrindo aqui o leque para os irmãos terem essa compreensão, tá certo? E aí, Jesus vai ser recebido aonde? No céu. E o texto diz: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, então ele já subiu. Ele já foi arrebatado. E o senhor pode afirmar? Posso. Pela Bíblia, eu vou provar que a ascensão de Jesus foi o arrebatamento dele. Leia Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 5. Faltam só 4 minutos, né? E a mulher deu à luz a um filho. Esse filho que vai governar todas as nações. Jesus, olha, Jesus vai reinar aqui na terra. Jesus vai governar todas as nações. Ele é conhecido como Yeshua HaMashiach Melech El Israel. Jesus, o Messias, o Rei de Israel. Vai, pastor, leia aí. Ele vai reger essas nações com cetro de ferro, com governo duro. Não é a democracia, não é a monarquia, vai ser a teocracia. Enquanto a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, a teocracia é o governo de Deus, por Deus e para Deus. E o que aconteceu com ele, meu irmão? E ele foi o que, irmãos? Arrebatado para onde? Para junto de Deus e do seu trono. Ele já foi. Você vai querer ir para lá também? Quem quer ir para lá? Só quem quer ir para lá. Ele disse:
etapa da primeira ressurreição, que compreende, quem está envolvido nela. A terceira etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. A quarta etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. A quinta etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. A sexta etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. A sétima etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. A oitava etapa da primeira ressurreição, quem está envolvido nela. E a nona etapa da primeira ressurreição, em quem está. Eu estou colocando no presente porque já está traçado profeticamente. Tá certo? Quem me compreendeu? Aí, nós vamos falar amanhã o que é, olha para mim, o que é que vai acontecer no céu após o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer na terra após o arrebatamento da igreja. Eu quero que vocês venham, os que vieram hoje, volte amanhã, e que vocês venham com duas quentes e uma fervendo para assistir a palavra e depois fazer perguntas, porque o tanto de gente que está ensinando errado aí não está escrito no gibi. E nós iremos, debaixo da graça e sob a interpretez do Espírito Santo, esclarecer a verdade na ordem cronológica, de acordo com o sistema de interpretação dispensacionalista. É isso mesmo. Deus abençoe a todos. Eterno, sagrado e glorioso.